E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do Case Startup Summit, um evento do Sebrae em parceria com a Associação Brasileira de Startups e também da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Vocês estão acompanhando aí 5 dias de evento, né? Hoje já é o quinto dia, ainda tem muita coisa legal para vocês assistirem. São mais de 300 palestrantes, 4 palcos, 14 trilhas de conteúdo. Tem sala de networking também, espero que vocês estejam aproveitando, é um evento realmente completo. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês nos conteúdos da trilha de transformação digital. E agora a conversa é com Gisele Ruiz Lança, ela é diretora-geral da Intel no Brasil. Como eu disse, né, a gente está chegando aqui na reta final, mas ainda tem muito conteúdo bom, como esse aqui, né? Obrigado, Gisele, por falar conosco. Obrigada pelo convite, Igor. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos ouvindo hoje. Legal. Bom, a gente já conversou algumas vezes, né, Gisele? A gente conversou bastante dentro desse contexto Covid já também, da Intel, trabalhando com times remotos. Mas pensando no tamanho da Intel, né, uma empresa global, time remoto para a Intel não é uma coisa nova, né? Já existia toda uma cultura de se trabalhar remotamente também dentro da empresa, e agora vocês tiveram que se adaptar em alguns detalhes. Mas vamos falar um pouquinho de como que é essa cultura de trabalho remoto dentro da Intel, né? Como que vocês trabalham, como que vocês organizam o time para que isso aconteça da melhor forma? Muito bom. Como você colocou, Igor, faz tempo que a gente tem um trabalho híbrido, um trabalho remoto, mas claramente a pandemia nos colocou num cenário muito diferente, né? Nos levou repentinamente a um cenário onde mais de 100 mil colaboradores, a gente está falando de mais de 56 países, 147 cidades, precisaram trabalhar inteiramente remotamente, né? Então, desde o começo da quarentena, a gente focou em 3 pilares, nossos funcionários e parceiros e clientes, assim como as comunidades onde a gente atua. E nesse momento, a prioridade foi realmente os nossos funcionários, a gente se certificou primeiro que todo mundo esteja saudável e seguro em casa, né, trabalhar em casa, mas ao mesmo tempo estar próximo do time, dos clientes, dos parceiros, eu diria que foi mais importante do que nunca. Um dos nossos pilares é ser uma empresa centrada no cliente, mas toda essa situação exigiu realmente uma abordagem diferente, eu diria. E a tecnologia é uma grande aliada em todo esse cenário, né? Então, falando um pouco do que a gente fez. Então, como coloquei, Intel, como várias outras organizações, implementou sua estrutura de trabalho remoto já há muitos anos, mais de uma década, mas ainda assim, a rapidez, diria, do processo exigiu uma mudança radical na nossa abordagem. Então, o primeiro ponto foi a gente precisou fazer uma transição que não impactasse as nossas operações. A gente tem fábrica, tem laboratórios em várias partes do mundo, então a gente teve uma transição na nossa operação para não impactar o ecossistema, e tivemos que fazer várias mudanças em processos de fabricação, de suprimento, de vendas e marketing, que é principalmente o que a gente tem aqui no Brasil, mas também uma abordagem diferente dos recursos humanos, né, com as pessoas também. E aí a gente aprendeu algumas coisas. A primeira por mais que a gente já estava muito avançado na nossa transformação digital, estar pronto não é suficiente, né? A pandemia chegou e cada empresa estava num ponto diferente da jornada de transformação digital, e esse foi o ponto de partida. Mas todo mundo teve que se adaptar rapidamente para algo novo. O outro ponto de aprendizado foi justamente trabalhar uma mentalidade, uma mudança de mentalidade, eu diria, né? E se fala muito hoje de resiliência nos processos, nas pessoas. Rapidamente, todos os eventos, assim, como este, internos e externos, foram movidos para o mundo digital, o que trouxe vários aprendizados. A gente teve que adaptar o nosso processo de onboarding de novos funcionários, então continuou contratando. De fato, um ponto interessante, na Intel do Brasil, a gente teve várias mudanças de organização nesses primeiros meses do ano, e a gente trouxe mais de 15, 20 pessoas novas, incluindo estagiários, né? Então, exigiu um processo novo de onboarding de novos funcionários. Mudanças também no nosso processo para acelerar o tempo de resposta, algo que com certeza a pandemia exigiu. E foi muito interessante porque no final do ano passado a gente tinha iniciado no Brasil
uma jornada de transformação cultural e uso de metodologias ágeis, o que se mostrou ser fundamental para a gente se adaptar rapidamente a essa nova realidade, né? Mantendo colaboração, fluidez na comunicação, eficiência nos nossos processos, mas principalmente a gente nos ajudou a apoiar de uma melhor forma os nossos clientes e parceiros, eu te diria. Eu acho legal voltar a alguns pontos que você falou aqui, até para trazer insights para as pessoas que estão passando por esse problema também, né? Onboarding, estão contratando. Tem gente na sua equipe que provavelmente você nunca viu na vida, né? Presencialmente, né? Tá só ali na telinha do computador. Como que vocês estão fazendo onboarding? Como que vocês estão fazendo com que essa pessoa se sinta parte da Intel também, a partir do momento que ela vira um funcionário colaborador? Uma boa pergunta. Tem alguns rituais, eu diria, que permaneceram. A gente só adaptou eles para o mundo digital. Então, tipicamente, a gente tem um kit de bem-vindas. Então, ao invés de entregar pessoalmente, a gente mandou para a casa de cada um dos funcionários. Desde o início da pandemia, a gente procurou que todo mundo tenha um setup dentro de casa, desde uma cadeira ergonômica até vários equipamentos para poder realmente trabalhar de uma forma produtiva e com cuidados ergonômicos. Então, a gente manda isso para a casa dos funcionários. Tem todo um processo de rampa, de com quem que você tem que conversar. A gente fala de one-on-ones, né? Primeiras reuniões, para você se situar dentro da empresa, e uma delas é comigo. Então, eu tenho o carinho e o cuidado de falar nos primeiros dias com cada um desses funcionários, trazendo um pouco da cultura da empresa. A gente cria, tem um conceito de buddy, né? Um amigo, que é essa pessoa que te acompanha nos primeiros meses, e a gente está fazendo isso virtual, e uma série de treinamentos. Então, tem bastante capacitação, desde o ponto de vista de o que é a empresa, a nossa cultura, a nossa forma de trabalho, a nossa ética profissional. Então, tudo isso passou a ser hoje virtual. Mas a gente acaba fazendo check-ins mais periódicos, né, com a pessoa, e traz ela, traz a imersão dela na nossa rotina e rituais, mas hoje virtual. Mas sabe o que eu acho legal assim, na cultura da Intel? Assim, é uma empresa 100% tecnológica, né? Se pensa em tecnologia, é uma das primeiras marcas que vem à cabeça da Intel, mas vocês são muito focados em pessoas, né? Outro dia eu fui fazer um call com vocês, de repente chegou na minha casa comidinhas e tal, já que vocês não podem receber na Intel, vocês tentam fazer com que as pessoas se sintam mais próximas dessa forma. Você está falando aí dos onboardings, você ser a pessoa que recepciona, né, que recepciona todo mundo que está ali. Como fica essa questão assim das pessoas num ambiente em que está tudo remoto? Como que vocês estão fazendo para trazer um pouco dessa proximidade também? Igor, como eu coloquei, claramente a gente teve vários cuidados desde o início da pandemia, mas o cuidado das pessoas, eu diria que foi o primeiro. Você pode ter a melhor tecnologia, a melhor estratégia e processos, mas se as pessoas não estão bem, não estão motivadas, não têm saúde, não têm orientação, tudo o resto acaba não tendo muito sentido, né? Então, o primeiro ponto, eu diria, foi, como eu coloquei no certificado, de que as pessoas estejam seguras, mas seguro não é só saúde física, é saúde mental também, né? Então, a gente disponibiliza uma série de recursos para isso acontecer, desde até orientação psicológica, quando for necessário, mas a gente procura estar principalmente perto, né? Porque, no final, cada pessoa tem uma situação diferente em casa. Então, a gente disponibiliza uma série de programas, né? Licenças que não existiam antes da pandemia, tanto para as mulheres como para os homens. Cada um tem uma situação diferente em casa. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, uma de 3, um de 14, os dois fazendo aula à distância, mas com demandas muito diferentes. Então, entendendo essa situação, entendendo que alguns têm idosos em casa, a gente acabou colocando uma série de programas e licenças e flexibilidade, né, no final do dia, mas também a tecnologia a favor. Tem uma série de formas para a gente se manter conectados, colaborando. Eu falei de Agile, então a gente começou a implementar novas formas assíncronas, síncronas, para a gente manter os nossos rituais funcionando.
Mas, ao mesmo tempo, Igor, a gente acaba revisitando de tempo em tempo se a gente não está colocando muitas reuniões, porque o trabalhar virtual tem uma série de benefícios, mas também demanda uma série de cuidados, né? Estar 8 horas, 10 horas, o tempo todo conectando com vídeo, requer uma adaptação. Então, a gente tem procurado, vou dar um outro exemplo, reuniões de 1 hora, a gente faz elas de 50 minutos, então a gente começa 1h10, 2h10, reuniões de 30 minutos, a gente mudou para 25, para dar esse tempo de transição, um tempo de um, um pequeno descanso, simplesmente uma transição de uma reunião para outra, que antigamente a gente tinha quando ia de uma sala para outra, né? A gente está deixando as sextas-feiras à tarde mais livres, sem reuniões, para as pessoas realmente poderem investir em tempo em outras coisas, né? Se planejar, se preparar, treinar. A gente tem feito uma vez por trimestre um dia só para capacitação, para treinamento. Eu acho que durante a pandemia a gente acabou falando muito mais da importância de lifelong learning, né? De a gente se capacitar pela vida inteira. Então, a gente está deixando um dia para as pessoas realmente investirem nisso. Então, tudo isso passa por colocar a pessoa no centro, né? E a pessoa estar bem, todos nós estamos bem para a gente realmente poder trazer essa produtividade, essa colaboração que a gente precisa nesse período. E o que eu acho mais legal de tudo isso que você está falando, assim, é que todas essas ações que você disse são ações que, de uma certa maneira, não se investe dinheiro para que elas aconteçam, né? É muito mais pensar nas pessoas. Claro que a Intel também tem outras coisas que envolvem, por exemplo, o escritório, ergonomia na casa dos funcionários. Vocês mandaram uma cadeira para todos os funcionários. Tem uma verba que as pessoas podem gastar com internet boa, com outras coisas também, né? Que para poder proporcionar um melhor ambiente de trabalho para elas. Aí você pensa, putz, é Intel. Mas nesse caso, todos os exemplos que você citou são exemplos que qualquer empresa de qualquer tamanho, com qualquer budget, poderia fazer, né? Isso, você adapta para a sua realidade, mas no final é entender como faço para que essa pessoa realmente possa estar bem, física e mentalmente, e possa, dessa forma, entregar o seu melhor, né? Então, basicamente entender a necessidade do seu cliente interno, seu cliente externo, e adaptar para a sua realidade da empresa, né? Com as suas próprias finanças e as ferramentas que você tem dentro de casa. E, às vezes, colaborando, Igor, porque muito disso também a gente consegue fazer através de colaboração com outras empresas. Uhum. Tem uma outra coisa também, assim, quando se fala em Intel, né, fabricar o chip, o ambiente de fabricação do chip é tão hermeticamente fechado e limpo e tudo, que não pode ter nada ali dentro, né, para poder, para que o processo aconteça da melhor maneira. De uma certa maneira, a Intel já sabia fazer isso muito bem, né? Trabalhar com ambientes limpos. Como foi essa adaptação para o dia a dia? Claro que ainda você tem que sair daquele ambiente fechado da produção e escalar isso para todos os escritórios, para todos os ambientes, né? Mas como que vocês trabalharam com isso também? Assim? Como foi essa preocupação no sentido de deixar os ambientes mais limpos, de diminuir a quantidade de pessoas transitando pelos escritórios? Eu diria que, bom, primeiro, não tem como ninguém, nenhuma empresa está 100% preparada para uma pandemia como a do Covid, né? Porque ela Mas trouxe já uma mudança existia, radical. mas já existia um time de pandemia na Intel antes mesmo da pandemia existir, né? Exato, exato. Então, eu ia tocar um pouco nisso. A gente tem um grupo que chama Pandemic Leadership Team. Então, o time de liderança para navegar esse tipo de situações, que não é novo, ele já existia. E eu acho que é um diferencial da Intel, e que nós possuímos o fato de a gente possuir essa equipe preparada para lidar com esse tipo de emergências, né? Ela nos ajudou a perceber a gravidade do Covid logo de cara, né? Logo do início. Eu lembro um evento virtual, que é o maior evento de marketing e vendas global que a gente tem no início do ano, que acontece em fevereiro, e já em janeiro, no final de janeiro, a gente cancelou o evento, logo no início, uns poucos dias antes de a gente viajar, e tomou essa decisão, que foi uma decisão dura, foi uma decisão difícil, estávamos no início globalmente, né? Então, este time é uma equipe de especialistas que ajuda a empresa quando ocorrem esse tipo de situações de saúde global. No passado, eles ajudaram então a gerenciar questões como H1N1, Zika, SARS e muitas outras, né? O time toma decisões que garantem, primeiro, a saúde e a segurança da força de trabalho global, mas também dos nossos visitantes. Eu logo
fornecedores, enfim, e de alguma forma o ecossistema local onde a gente atua também, né? Então, ele faz parcerias com governos locais, com organizações de saúde pública, e tem uma troca de conhecimento. A equipe é liderada por um diretor global de saúde ocupacional da Intel, e ele tem vários outros especialistas de saúde e segurança, incluindo o nosso diretor médico e outros membros da equipe, né, epidemiologista. Então, é bem interessante, porque já tínhamos passado por situações semelhantes, talvez não desta abrangência, desta envergadura, mas isso nos deixou, eu diria, numa situação de muita agilidade. A gente conseguiu atuar com muita rapidez, colocamos manuais, a gente não tomou uma decisão global logo de cara. O que a gente fez foi, onde estavam os polos iniciais do Covid, teve tudo um manual de saída do escritório, incluindo o que a gente podia, não, do ponto de vista de visita de clientes, encontro com fornecedores, enfim, com parceiros, até que chegou uma hora no início de março que isso virou uma iniciativa global. E da mesma forma, Igor, agora a gente tem um manual de volta para o escritório. Então, com todos os protocolos de higienização, de distância, a gente está adaptando o escritório para primeiro, para cuidar da saúde. Então, o número de pessoas que retornam, elas retornam em fases, a partir de que cada cidade passa por um processo já de maior segurança, né? O Brasil ainda está na fase 0, da situação que tem o Brasil. Então, a gente passa a fase 1, fase 2, onde cada vez mas essas são fases específicas da Intel, né? Tipo, independentemente do que o governo diz, a Intel tem suas métricas e a forma de definir se é fase 0, 1 ou 2, né? Isso. Eu diria que um pouco mais conservadora. Então, a gente segue, obviamente, as orientações do governo, mas a gente está adotando um formato pró-saúde, pró-segurança dos nossos funcionários, né? Também o ecossistema onde a gente está atuando. Então, a gente vai voltar, mas vai voltar em fases, e hoje o que a gente está discutindo é como a gente vai voltar quando a pandemia passe. Qual que vai ser o ponto de equilíbrio entre remoto, a flexibilidade entre remoto e escritório, estimulando a colaboração, o trabalho em equipe, processos de criação, de planejamento, eficiência em custos, tudo isso está sendo discutido nesse momento. E uma coisa importante também, assim, que algumas empresas já até estão fazendo, mas a Intel foi, além, como você disse, mais conservadora. Até junho do ano que vem, pelo menos, ninguém volta para o escritório. Isso já está definido. Isso é legal também de se fazer e de se anunciar para que as pessoas consigam se programar, né? Exato. A gente anunciou flexibilidade, né, até junho. Então, em alguns países, a gente está gradativamente voltando, principalmente em alguns países da Ásia, que já está numa fase mais avançada. Mas a gente tem a flexibilidade, justamente porque a gente tem que entender que temos pessoas que têm idosos em casa, ou têm crianças, ou não conseguem hoje voltar para o escritório, porque as crianças estão fazendo estudo à distância. Então, a gente comunicou com muita antecedência essa flexibilidade para até junho, e com isso, também a possibilidade de você poder trabalhar de um lugar que não é sua própria casa, sua casa principal. Então, a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, várias pessoas que tomaram a decisão de ir morar no interior até julho, né? Então, essa antecedência permitiu também que a gente consiga se programar, mas que principalmente como empresa, mas que os colaboradores também consigam tomar uma decisão com um pouquinho mais de antecedência e planejamento. Falando de parceiros também, né? A Intel tem uma característica muito forte de trabalhar junto aos parceiros, né? Até todas as mídias da Intel, né, são junto com os fabricantes, com OEMs, enfim. E essa proximidade de vocês, os parceiros, é muito grande. Como que vocês apoiaram esse cara? Como que vocês apoiaram esse parceiro menor, de canal, às vezes, de distribuição também? Porque eles foram bastante afetados, né? Como que vocês olharam também para o ecossistema nesse sentido? Os parceiros e o ecossistema foram um dos 3 pilares que a gente trabalhou desde o início. Estar próximo deles, trabalhando para entender os desafios que eles estavam passando. Cada um estava passando por desafios diferentes, né? Desde o ponto de vista de colocar todo mundo remoto, ou situações financeiras, ou questões de produção e logística. Então, o primeiro ponto foi estar próximo e buscar entender realmente os desafios que cada um estava passando.
E a gente acredita que a tecnologia é chave nesse momento para as pessoas realmente, de distanciamento social, realmente poder manter a prática, né, de trabalho à distância, de ensino à distância. Então, a gente disponibilizou, o antes disso, eu diria, Igor, o primeiro ponto foi manter justamente as nossas fábricas e a nossa operação funcionando, para a gente ter o menor impacto possível no suprimento para os nossos parceiros, porque, em definitiva, os nossos parceiros dependem dessa nossa tecnologia. O segundo ponto foi trazer um pouco do nosso conhecimento e as nossas melhores práticas de negócio, seja do ponto de vista de logística, do ponto de vista operacional e do nosso próprio IT. Nós temos uma área que chama IT na Intel, onde a gente disponibiliza os nossos especialistas em TI para falar com os parceiros, e a gente acabou, para ter uma escala maior, em pouco tempo, documentando muito disso e colocando à disposição de clientes e parceiros. Mas sendo mais prático, a gente também colocou, principalmente para o canal, a gente colocou um programa de ajuda ao canal, que a gente chamou, que passou por uma mudança no approach financeiro, de tempo de pagamento, programas de câmbio, então uma série de programas para auxiliar os nossos parceiros de canal a navegar, principalmente os primeiros meses da pandemia. Então, para resumir, eu acho que passou por manter a nossa operação rodando, por dividir os nossos conhecimentos, melhores práticas, mas na prática também a gente trazer um pouquinho mais de flexibilidade e programas que auxiliem os parceiros de canal a navegar a situação financeira resultante do Covid. Perfeito. E aí o terceiro pilar que você já comentou por alto também, né, que é o da comunidade, como que vocês trabalharam nisso? Vamos focar um pouquinho nisso também, né? Vocês tiveram aí doação de dinheiro para instituições que estão apoiando o combate ao coronavírus, aqui no Brasil e lá fora. Tem um projeto muito legal também, né, das pessoas que podem enviar projetos para a Intel para pegar parte desse dinheiro, sendo que o projeto, se o projeto trouxer benefícios também, né, para a saúde, para o coronavírus, enfim, para o combate ao coronavírus, como que vocês trabalharam a comunidade? Eu diria que esse é um dos pontos que me apaixona, porque realmente eu tenho um compromisso muito grande com as comunidades. E eu tenho mais de 2 décadas trabalhando com a Intel e faz parte do DNA da empresa. E a gente pode falar daqui a pouquinho também o que a gente se compromete a fazer nesse sentido para a próxima década. Então, como você colocou, Igor, a gente realizou diversas ações, incluindo doações, voluntariado, mas também conhecimento e tecnologia. Então, de fato, a gente doou 10 milhões de dólares para diversas ONGs que estavam atuando na frente da crise, né, incluindo a Cruz Vermelha aqui no Brasil, mas também equipamentos de proteção das nossas fábricas para hospitais no mundo todo. A gente criou também um fundo de 50 milhões de dólares, estamos falando de cifras grandes, né, para investir em projetos ligados a saúde para combater esta, mas também eventuais próximas epidemias que a gente possa ter, que possam surgir. Então, a gente fez isso através de alguns projetos globais, mas também locais. Então, vou dar alguns exemplos. Localmente aqui, em parceria com o Movimento Brasil Competitivo, o Instituto Butantan e a Fiocruz, criamos uma ferramenta de apoio para o diagnóstico à distância do Covid. Então, ela trabalha através de um sistema de reconhecimento de tosse utilizando inteligência artificial. Esse foi um projeto que nos deixa bem orgulhosos. A gente conseguiu isso fazer em pouquíssimo tempo. E tem alguns outros projetos também que estão por vir em breve, justamente trabalhando em parceria com o ecossistema, em pós de poder ajudar a combater a pandemia e a saúde, né? Mas tem vários outros exemplos, né? A gente viu o atendimento à distância, né? Tomando muito mais voz, mais espaço. Tudo isso só consegue ser feito através do uso de tecnologia, né? Exato, e aí eu trago até outro dado de uma outra vez que a gente estava conversando, a pesquisa da Intel Smart Cities, What's in It for Citizens. Vocês falavam já naquela época, naquela pesquisa, que as cidades podem dar 125 horas por ano de volta para os moradores, reduzindo o trânsito, oferecendo sistemas mais inteligentes. Tem a ver com isso que você acabou de falar também, né?
E aí, com base nesse dado da Intel, o que vocês se comprometem para os próximos 10 anos também, né? Já que você deu a deixa? Tá bom, esse é um assunto novo e muito interessante, porque é, a gente teve oportunidade recentemente, agora nos últimos meses, né, de revisitar os nossos compromissos de responsabilidade corporativa da última década, e foi um momento interessante de avaliação, né, das conquistas, dos avanços, e de definir esses compromissos para a próxima década, até 2030. E tudo isso vai além de produtos e inovação tecnológica. A gente está falando de diversidade, de inclusão, de impacto social, que a gente quer ter no mundo. Então, quer se tornar a empresa mais inclusiva do setor de tecnologia então a gente está trabalhando basicamente em quatro temas, em quatro pilares, que a gente resume em RISE, a gente chama, que é responsabilidade, inclusão, sustentabilidade e ativar, que seja habilitadora, né? Então, nesse sentido, é, isso abarca uma série de coisas que você tocou agora, que é revolucionar onde a gente se compromete, né? A gente se compromete a trabalhar os principais desafios globais, e a tecnologia tem um papel muito importante, né, em abordar e ajudar a trabalhar esses desafios. E a gente se compromete a fazer isso engajando com o ecossistema, com a indústria, mas também com o governo, para resolver alguns desses desafios. Um deles é revolucionar a saúde e a segurança. Você tocou agora na questão de cidades inteligentes. Segurança é um pilar muito importante em segurança em cidades inteligentes. Então, a gente quer revolucionar a saúde e a segurança com a tecnologia. A gente também está buscando tornar a tecnologia totalmente inclusiva e expandir o prontidão digital, mas também um ponto muito importante do ponto de vista de ecossistema que tem a ver com alcançar computação neutra em carbono. É uma jornada que a gente já começou faz tempo, mas que a gente continua muito comprometido em pós de enfrentar as mudanças climáticas. Então, essas são algumas áreas que a gente está trabalhando, mas a gente não está fazendo isso sozinho, né? A gente faz isso da mesma forma que a gente trabalha em todas as outras áreas, que é junto com o ecossistema, junto com parceiros, clientes, e buscando colaboração com os governos também. Vou pegar um específico desse aí, que eu sei que é muito importante para você, que você tem uma ligação muito forte com isso, que é a questão da inclusão e diversidade, né? Você lidera o projeto Women at Intel no Brasil. Como que ele está acontecendo? O que ele está trazendo de novidades, principalmente na área de tecnologia, que é tão masculina, né? Bom, nesse assunto eu posso me expandir bastante, mas vou trazer um fato novo, porque eu sou muito apaixonada, e como você colocou, a Intel tem um compromisso faz décadas, né, nesse assunto, que não tem só a ver com a questão de gênero, mas com a inclusão como um todo, e eu particularmente também sou muito comprometida com esse assunto, mas como parte deste compromisso de responsabilidade social para a próxima década, um fato novo que a gente está trazendo é um índice global de inclusão, que a gente está trazendo junto com várias outras empresas, acho que são, Carola aí pode me ajudar aqui, mas acho que são 15 empresas do setor de tecnologia se unindo para trazer este índice global de inclusão, que vai ser transparente. Uma das coisas que eu acho muito interessantes Intel divide os nossos indicadores de inclusão. Um dos nossos valores corporativos é transparência, isso faz parte, né? Mas o dado muito interessante é que a gente vai trazer, através desse índice de inclusão, as melhores práticas de inclusão que a Intel está adotando e pretende adotar para frente, e junto com essas outras 15 empresas, para qualquer um que queira utilizar essas melhores práticas, seja no setor de tecnologia ou em outros setores. O que a gente quer com isso? Acelerar. A gente quer avançar a nossa jornada de inclusão, porque o certo para se fazer é o máximo possível. E isso só vai acontecer se realmente tem um compromisso, tem metas realmente ambiciosas, mas também dividindo e colaborando com outras empresas. Então, se comprometeu com metas
bem ambiciosas, falando de gênero e de outras minorias. A gente quer ter 40% ou mais da nossa força técnica sendo mulheres, e a gente quer dobrar o número de mulheres na liderança. Legal. Então, são metas bem agressivas, considerando onde a gente está hoje. E você falou, né, aberto. Os empreendedores que estão assistindo aqui, onde que eles podem saber um pouco mais disso, entender essas boas práticas e descobrir, e de repente puxar um pouquinho disso, né, para a realidade deles também? Estejam atentos, porque eu vou falar bastante, então vai falar muito nas próximas semanas sobre isso, e eu também. Agora não temos ainda todos os detalhes, mas em breve teremos. E a gente vai fazer bastante comunicação sobre esse assunto, porque falando sobre o assunto, trazendo as melhores práticas, a gente tendo compromisso, trazendo metas reais, que a gente realmente vai conseguir acelerar. Perfeito. Agora, Gi, assim, tem muito empreendedor assistindo a gente, né? Muito executivo também. Você tem 20 anos de Intel, né? Passou por todas as áreas, conheceu tudo da Intel e hoje é a diretora-geral do Brasil. O que você acha que te levou até aí? O que você acha que fez com que você se preparasse para assumir a liderança? Na verdade, eu tenho um pouquinho mais de 20 anos agora. Tá com Estava quanto agora? fazendo 20? as contas. É, tenho 21, vou fazer 22, é um bom tempo. Assim, o primeiro ponto é a Intel de hoje, não é a Intel de 20 anos atrás, né? A Intel se transformou, e eu diria que os últimos 5 ou 6 anos ela passou por uma transformação grande de uma empresa centrada em PC a uma empresa centrada em dados. Então, um dos pontos foi eu conseguir me transformar junto com a empresa, né? E isso é muito interessante, porque é quase como trabalhar em várias empresas nestes 20 anos. E o que me levou até aqui? Eu falo de algumas coisas nesse sentido, né? Ter sempre curiosidade de aprender coisas novas. Com a transformação da Intel, eu também tive que me transformar, aprender de novas coisas. E você colocou hoje, conhece toda a Intel. Ainda não, estou aprendendo e conhecendo no dia a dia, porque a gente está entrando em novos segmentos, está entrando em novas áreas, com novos clientes, novos ecossistemas. Então, para você continuar sendo vigente como empresa ou como profissional, como indivíduo, você precisa ter realmente essa mentalidade aberta e de aprender de forma formal e aprender através da experiência. E para aprender através da experiência, você precisa sair da zona de conforto. Então, eu acho que esse segundo ponto do que me levou até aqui, que ter a disciplina e o compromisso comigo mesma e com a empresa, de me embarcar em coisas diferentes, que me deixam realmente fora dessa zona de conforto. Foram os momentos onde eu mais aprendi, e onde mais aprendi de mim mesma, né, das nossas próprias não limitações, diria, né. Então, esse foi o segundo ponto. E o terceiro é me rodear de pessoas que me complementaram, que muitas vezes conhecem mais coisas diferentes do que eu, e, e, e são essas pessoas que você tem próximas, esse network, essa rede de apoio que você tem, que vai te levar para frente, que vão te falar os pontos cegos que você tem, que vão te complementar, e colaborar tanto para a empresa como para você poder progredir. Então, acho que esses foram, eu falo de alguns outros, mas esses foram 3 pontos críticos. Perfeito. Bom, tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena falar para o pessoal que está nos assistindo, pensando que é um público de empreendedores, startups? Que mais ensinamentos a Intel pode trazer para essa turma? Boa pergunta. Acho que eu vou deixar com uma reflexão final, né? Porque a gente está ficando aqui no final do nosso tempo. O que você acha? Sim, sim. Vamos lá. Tá. Então, eu acho que assim, a gente tem falado muito da palavra desafio, né? Realmente a gente teve um grande desafio nesses últimos meses. O que eu acho que são esses momentos de desafio que nos colocam à prova os nossos valores, e que nos incentivam a quebrar paradigmas, a sair da nossa zona de conforto.
Então, eu acho que essa a reflexão que fica para todos nós, para líderes, para CEOs, para empreendedores, neste momento, é que precisamos valorizar e incentivar o lado humano das empresas e unir esse lado humano com a tecnologia, e através dessa combinação, a gente poder realmente juntos resolver grandes desafios, seja da sociedade, dos governos, como das empresas. E outro ponto que eu acho que, para mim, foi uma grande reflexão de todo este período foi, eu acho que nos levou a todos a pensar como colaborar com outros, como engajar com outros, como ajudar a comunidade, o poder da empatia. Nós, um fato curioso, fizemos, neste ano, até setembro, conseguimos fazer mais horas de voluntariado que o ano passado inteiro. E isso me levou Legal. muito a essa reflexão de como são estes momentos que realmente mostram, ou têm a possibilidade de mostrar o melhor de nós. E a gente precisa colaborar, precisa trabalhar juntos, seja para crescer de novo como profissionais, como empresas, mas principalmente para a sociedade e para frente. Perfeito. Com esse insight, a gente termina essa nossa conversa, Gi. Obrigado demais por falar conosco. Conversei aqui com a Gisele Ruiz Lanza, ela é diretora-geral da Intel no Brasil. Obrigadão, valeu demais. Obrigada a você. Obrigada pelo bate-papo e pelo convite. Até a próxima. Valeu, gente.